Eu e você somos privilegiados. Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui, nesse lugar, para louvar, para adorar, para engrandecer ao Senhor, para cultuarmos aquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Nessa confiança, nós vamos dar início a esse culto, sabendo que hoje também é um culto de departamento. E hoje é o culto dirigido pelas mulheres. Amém? E vou falar um pouquinho sobre algumas mulheres da Bíblia. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós vemos que nem sempre as mulheres são lembradas, nem sempre são valorizadas, elas não eram nem sequer contadas pela sociedade, mas nunca foram esquecidas de Deus. Assim é comigo e com você. Elas não tinham nenhuma relevância, não eram contadas na sociedade, que até mesmo as menosprezava. Mas Deus sempre deu destaque e levantou muitas mulheres que fizeram toda a diferença. Hoje somos nós que devemos ter sabedoria para agir pelo Espírito e agradar a Deus. Quando deixamos que o Espírito Santo haja em nós, a nossa ação se torna sábia. Nós passamos a ser pessoas com maior sabedoria. Não porque somos melhores que ninguém. Podemos ser até inteligentes, mas sabedoria mesmo vem do Senhor. E muitas mulheres sábias fizeram a diferença. Vamos pensar um pouquinho. O que seria de Moisés se as parteiras não poupassem a vida dele? Temos duas mulheres aí que agiram com sabedoria, agradando ao Senhor, e pouparam a vida de Moisés. A mãe de Moisés também teve a estratégia de escondê-lo, protegê-lo durante alguns meses. Depois, a irmã de Moisés foi com ele. Ao longe, assim, ele estava indo pelo rio e ela pela margem. E essa menina teve uma estratégia tremenda. E com essa estratégia, ela conseguiu fazer com que Moisés voltasse para o seio da mãe. Ela agiu com sabedoria. Certo? E o que seria de Moisés se a princesa, mesmo sabendo que ele era hebreu, um menino hebreu, não o adotasse, cuidasse dele? Então aí nós vemos 5 mulheres que fizeram a diferença na vida de Moisés. Eu mesma confesso que eu não tinha prestado muita atenção nessas mulheres. Primeiro as parteiras, depois a mãe, depois a irmã, depois a princesa. Quase não se fala delas. Mas mesmo discretamente, essas mulheres foram tremendamente usadas por Deus para que Deus realizasse o plano dele de libertar o povo dele lá do Egito. Então, nós vemos aí que muitas vezes a gente não precisa se aparecer, não precisa ser grande. Deus olha para cada um de nós, dentro do nosso coração. E quando Ele quer usar, não importa. Ele traz em destaque e Ele traz e faz cumprir a vontade dEle sobre nossas vidas. Amém?
Se não bastasse essa história de Moisés, nós vemos que para Jesus nascer, Deus escolheu uma mulher. Quando Jesus ressuscitou, quem foram as primeiras testemunhas? Foram as mulheres. Hoje, nós vamos pedir ao Senhor que nos use como essas mulheres foram usadas, para que Ele realize em nós a vontade dEle. E vamos ler na palavra um pouquinho mais sobre isso. Provérbios 14. Apenas o verso 1, que diz assim. Vocês podem se colocar de pé, por favor? Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derriba com as mãos. Aqui nós vemos que está escrito assim, toda mulher que for sábia. Então, toda mulher que for sábia consegue manter a casa de pé. Toda mulher que for sábia. Nós, homens e mulheres, precisamos de sabedoria para as nossas decisões, para o nosso dia a dia, para as nossas atitudes, para o nosso falar, para o nosso calar, para o nosso levantar. Nós precisamos de sabedoria. E aqui está escrito que toda mulher precisa ser sábia. Então, nós vamos declarar essa noite que nós queremos a sabedoria, não a sabedoria normal, não, mas a sabedoria que vem de Deus. E nós mulheres agora, nesse momento, nós vamos declarar que nós queremos ser mais sábias. O Febraque? Glória a Deus. Convido já o grupo de louvor para estar aqui à frente. Enquanto isso, vamos orar. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nesse momento, Pai, queremos te adorar, te louvar, te agradecer, te bendizer neste lugar, Pai, por homens e mulheres, famílias, crianças que estão aqui, Pai, para te louvar, para te adorar. Que seja do teu agrado, Pai, que seja do teu agrado, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, receba o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Que tudo seja para a tua honra e para a tua glória, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Aleluia, a paz do Senhor, igreja. Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Bom ver um povo aqui reunido, como já foi dito a nossa irmã e usada pelo Senhor Jesus, que possamos todos ser sábios, escolher, que nós já somos escolhidos pelo Senhor, amém? Quem crê que já é escolhido pelo Senhor, levanta a sua mão. Como sinal de confiança a Deus, o Senhor nos escolheu e por isso que nós estamos aqui. Nós vamos cantar isso com alegria, que é bom estarmos aqui louvando a Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado, fala para ele, que bom que você veio. Senhor Jesus, agradeço ao Senhor pela vida dele, pela vida da nossa igreja. Nós somos um só corpo. E nós fizemos a melhor escolha, que é estar na casa do Senhor Jesus. Amém? Então vamos cantar isso com bastante alegria. É bom estar aqui louvando ao Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ao vivo. Senhor Jesus. Aleluia. Estamos aqui.
mais do que gratos por tudo que nós temos. Aleluia, Jesus. Tudo me devo.
Nesse momento, eu gostaria de chamar. Cadê a irmã? Nossa, me deu branco. A irmã Sandra. Ela está com a oportunidade. Glória a Deus. Salve a igreja, paz do Senhor, amém? Eu queria chamar aqui o Edson, meu esposo, o Pedro, meu filho. Irmãos, nós temos um testemunho para contar, né? E alguns irmãos sabem, eu acredito que a maioria sabe, né? Do incidente que aconteceu lá na loja que o meu marido trabalha, na Almoto. E no dia 21 de agosto, a loja pegou fogo, né? E foi uma surpresa, assim, para nós, né? Pegou a gente de surpresa, mais o meu marido do que eu, porque ele trabalha lá já... Quantos anos tem a loja? 20 anos de loja. Então, para ele foi algo, assim, bem triste, né? O Juninho está passando aí algumas fotos para os irmãos verem de como que ficou o estado. E, assim, irmãos, perdeu praticamente tudo. Não sobrou nada, assim, para falar, não, sobrou isso, sobrou aquilo. Então, foram 20 anos, assim, de construção, de serviço, que num piscar de olhos, em questões de segundos, tudo se acabou. Mas nós sabemos que nós servimos um Deus que ele está no controle de todas as coisas. E que nada acontece por acaso, sem que o Senhor permita, né? E nós estamos num mundo que nós não estamos imunes de que aconteça conosco só porque nós somos cristãos, né? Nós estamos sujeitos. Mas a diferença que faz é como nós vamos reagir às provações, às situações, tudo que vem no nosso dia a dia, né? E depois de tudo isso que aconteceu, e que foi liberado para entrar lá, e para ver o que tinha sobrado, o que podia ser feito, o meu marido entrou lá junto com o pessoal para ver as coisas como que estavam, e ele me mandou uma foto de algo que eles encontraram lá dentro. E quando ele me mandou essa foto, ali, né, não dava nem, assim, na hora que eu vi a foto, eu falei para ele, quando você chegar em casa, a gente conversa, porque ele estava lá. E depois a gente conversando, a gente viu a mão do Senhor na nossa vida, sabe? E tudo que aconteceu, nós cremos que o Senhor permitiu para que o Senhor nos tratasse.
E o Senhor tem nos tratado, tem nos moldado, mesmo diante da dificuldade. Agora é um outro processo que a gente está passando, mas o Senhor, Ele vem nos tratando. Pode colocar, Juninho. E essa foto, que ele, não sei se vocês conseguem ver ali nessa foto, ali, ó, no meio de tanta coisa, de tudo queimado, de tudo destruído, ele achou essa... Isso aí, irmãos, é uma capa de banco de moto. E eles usam essa capa para cobrir o banco, né? E essa capa de banco, ela está escrito 100% Jesus. Então, nós cremos que, diante de tanta coisa ali, você não vê nada ali do lado, você só vê tudo queimado. E ele foi lá mexer para ver se encontrava alguma coisa, e ele achou essa foto, essa capa, e ele me mandou a foto. E depois, nós dois conversando, a gente falou assim, Deus é maravilhoso, né? Porque a gente viu ali que o Senhor, Ele deixou uma mensagem para a gente. Nós entendemos que o Senhor ali, Ele estava no controle, 100%. Ele estava no controle de tudo que estava acontecendo na nossa vida naquele momento. E ali nós glorificamos o Senhor e nós entendemos que nós não devemos ficar tristes, não devemos ficar abatidos, porque tudo que aconteceu, o Senhor, Ele vai restaurar. E nós cremos nisso. Porque o próprio Deus, Ele tem nos mostrado isso. Amém? Eu vou passar para o Edson, que ele vai falar alguma coisa aqui. Eu queria agradecer à igreja, a ação Entre Amigos, que foi feito para a gente. Essa foto, irmãos, para vocês entenderem um pouquinho, para não tomar muito tempo. A gente comprava as mercadorias e as capas. Tem capa que a gente comprava 50, 100. Essa capa tinha 2. Uma foi vendida. Então, no meio de 680 capas, só sobrou essa. Para quem acompanhou o fogo quando começou, 3 horas da manhã, o bombeiro foi 3 vezes. O Rodrigo não está aqui, mas o Rodrigo apagou uma vez com o extintor. Eu apaguei uma vez com mangueira de água. Meu cunhado uma vez. Esse fogo só foi apagar depois de 48 horas. E justamente onde estava essa capa. Então, assim, é Deus trabalhando. Porque em meio a muitas capas e 48 horas queimando o mesmo local. Eu fui ali, por isso que eu fui até lá ver. Eu queria saber o que estava queimando lá, que não apagava. Só sobrou essa capa. Então, eu tenho certeza absoluta que Deus está trabalhando, sempre trabalhando na minha vida. Uma coisa eu queria deixar para os irmãos. Eu sempre pedi, a minha vida inteira eu pedi para Deus, Deus, não me deixa pegar bens materiais. Sempre pedi, falei assim, eu não quero. O Senhor me dá aquilo que eu posso conseguir, o que eu conquistar. Irmãos, a gente pede. Então, Deus provou. Deus falou, quero ver se meu filho vai suportar. É triste, é bastante triste. Mas, assim, graças a Deus, o psicológico não está abalado. Não está abalado. Eu creio que Deus Ele vai, tenho certeza absoluta que Ele vai fazer o melhor ainda para mim, para minha família. E todos nós da minha família, ninguém ficou abalado. Sim, a gente fica abalado nas primeiras horas, mas no outro dia nós estávamos todo mundo dando risada. Estava todo mundo contente. Então Deus trabalhou e vai continuar trabalhando. E agradeço a igreja, as orações, os irmãos que sentiram. A gente sente, mas o material, ele acaba. Mas um dia que você tiver a oportunidade, você olha para a pessoa que está do seu lado, imagina ela não está mais do seu lado. Você pode trabalhar, você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir trazer aquela pessoa de volta. O material você consegue. Então, peça para Deus dar os melhores momentos da sua vida ao lado daquelas pessoas que você ama. Aproveita, busca no Senhor, que Ele dá e Ele conforta. Eu agradeço mesmo a igreja. A Sandra vai deixar um versículo. Amém. Deus é maravilhoso, né, irmãos? E para não ficar assim somente nas nossas palavras, eu queria deixar um versículo aqui para a igreja, que está lá em Ageu 2:9, que diz assim, ó, Ageu 2, deixa eu só. A glória deste tempo será maior do que a glória do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos, e será neste lugar que estabelecerei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o Senhor, Ele está no controle. Mesmo que aos nossos olhos seja algo irreparável,
Mas aos olhos do Senhor, aqui como diz, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Então é nisso que nós cremos, que a glória da segunda casa, da nossa segunda casa, será maior do que a primeira. Amém? Deus é maravilhoso, irmãos. Que Deus retribua cada um em dobro, aquele que participou da ação, da vaquinha virtual, aquele que veio para a gente, que fez uma ligação, uma palavra, um abraço. Que Deus possa retribuir cada um. E vocês não sabem o quanto foi importante para nós. Tudo isso, toda essa ação, todo esse mover, para nós, né, como seres humanos, foi muito importante ver o carinho, o amor, né, e como diz a palavra, chorai com os que choram e se alegrais com os que se alegram, né? Então, Deus é maravilhoso e nós agradecemos todos vocês, irmãos, toda a igreja, né? Deus abençoe cada um e recompense em dobro, tá? As palmas louvem ao Senhor. Esse é o nosso Deus, aquele que opera milagres. Queimou-se, foi tudo ali devastado, mas vidas prevaleceram. Não houve vítimas, Deus protegeu. De repente poderia ter acontecido esse incêndio em outro momento, em outro tempo, e talvez até houvesse risco de vida. Mas Deus estava no controle, e está no controle 100%, protegendo famílias, protegendo seus servos. Nós precisamos crer, nós precisamos confiar, nós precisamos ter a certeza absoluta que haja o que houver, aconteça o que acontecer, Deus é por nós. Deus é por aquele que o busca, por aquele que dobra os joelhos e ora, por aquele que o ama, por aquele que o prioriza. E aí está um testemunho. Está um testemunho que Deus não desampara os seus. Vem tempestade, vem prova. Pode vir, porque acontece na vida do cristão. Mas nenhuma arma forjada prevalece contra a igreja do Senhor. Porque Deus é fiel. Amém? Glória a Deus. Glorificando ao Senhor, exaltando o nome dEle, adorando ao Senhor. Agora eu vou convidar a UFEBRAC, que está com a oportunidade. Amém?
Peço para os irmãos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de 2 Coríntios 9, 7, que nos diz assim: assim que cada um contribua segundo propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Dizimar com alegria significa ofertar o dízimo por livre e espontânea vontade, com um coração grato e generoso, não por obrigação ou por tristeza. Essa postura é vista como um ato de fé e reconhecimento de que tudo é uma bênção de Deus e uma proporção no projeto do amor do Pai. A Bíblia enfatiza que Deus ama quem dá com alegria. O ato de dizimar com alegria é uma forma de reconhecer que tudo o que temos vem de Deus. Amém? Quem tiver seu dízimo, suas ofertas, segura na mão, levanta aos céus. Temos também o Pix, né? Que quem quiser ofertar pelo Pix também. E quem não tiver, levanta sua mão para o céu, porque Deus vai abençoar da mesma maneira. Amém? Oremos, então. Amado Deus e querido Pai, aqui está, Senhor, nossos dízimos e nossas ofertas. Primeiro, Pai, queremos agradecer a Ti por mais um dia, por mais essa quarta-feira, Pai. Obrigada, Jesus, por nossas vidas, obrigada pelas vidas de cada um, Pai, que vai contribuir, Pai, para a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa cada dizimista, cada ofertante, Pai. E aqueles que não têm, Pai, que o Senhor venha abençoar da mesma forma, Pai. Abençoa, Jesus, o lar de cada um, as finanças de cada um. Abençoa grandemente, não só nossas vidas financeiras, Pai, mas todas as áreas da nossa vida. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. O irmão vai passar. Salve cada um. Sou eu pra que o grande recebas.
Podem se sentar, irmãos. Nesse momento, nós vamos dar as boas-vindas, porque nós temos visitantes hoje. Glória a Deus! Temos conosco Pastor Moura, irmã Rose. Onde estão? Dá um sinal com a mão, por favor. Davi e Leia. As crianças, Levi e Esther, estão conosco. Sejam bem-vindos, fiquem à vontade, a casa é do Pai. Irmãos, como que nós vamos receber os amados? Bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Sejam sempre bem-vindos na casa do Pai, amém? Temos também um pedido de oração. Continuamos ainda orando pelo pastor Márcio, Cristiane e Rafael, por libertação. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer uma breve oração, clamando ao Senhor por essas vidas, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estão, Pai, pessoas, vidas, Pai, carentes da Tua providência, Pai. Entra, Senhor, com providência, proteção, saúde, cura, libertação. Pai, supra as necessidades do Teu povo, Pai. Nós clamamos, Pai, por todos os necessitados, pelos doentes, Pai, pelos encarcerados, Pai. Nós, Pai, pedimos ao Senhor, porque cremos que Tu és o Pai que cuida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, amém. Pode se sentar. Eu gostaria de chamar agora aqui as crianças que vão descer para a escolinha, e para que nós possamos orar por elas. E também gostaria de chamar o nosso pastor, que hoje vai estar com as crianças. Oi? Vamos orar. Vamos orar pelas crianças e pelo professor. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos a Ti essas crianças aqui, Pai, no Teu altar, Pai. Nós consagramos essas vidas, Pai. Pedimos que o Senhor as abençoe tremendamente, Pai. Dê a elas, Pai, saúde, sabedoria, Pai, e que elas tenham um bom proveito nessa aula, Pai. Que elas aprendam mais de Ti, Pai, e que fique gravado em cada coraçãozinho, Pai. Porque lá, quando eles forem adultos, ainda eles se lembrarão de tudo que eles aprenderam aqui na casa do Pai, em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, nós vamos estar aqui chamando, convidando a nossa pastora Rosana, que nos trará a ministração da palavra. Estendam as mãos, vamos orar pela serva do Senhor. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é tremendo, Deus é poderoso. E nesta noite, eu creio, Deus, que o Senhor falará conosco através da Tua serva, Pai, que já preparou, que já estudou, que o Espírito Santo já tratou tanto com ela, no coração dela, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a vida dela, Pai. E nesse momento, Pai, que ela traga da Tua parte a Sua palavra, Pai. E que o nosso coração, Pai, receba, Pai, e que seja um pouco mais de conhecimento da Tua verdade, Pai, do Teu poder, Pai. Nós Te glorificamos, Te exaltamos, Te bendizemos, e agora o nosso coração se prepara para receber a Tua palavra, através da Tua serva, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Aleluia, Jesus. Abra suas Bíblias em Lucas. Nós vamos ler e aí vocês vão poder sentar. Lucas, capítulo 1, do 1 ao 7. Aleluia, Jesus. Estou eu aqui novamente, né? Estava aqui domingo.
Agora estou aqui novamente, para a glória de Deus. O Senhor sabe de todas as coisas, né? Amém. A irmã Michele está ministrando a palavra hoje, mas ela também não está bem. Fiquei sabendo agora que ela está no PA, né? Então, orem pela irmã Michele, ela está com um probleminha no esôfago. Ela está com um problema no esôfago, né? Não é dela, mas ela está com um problema no esôfago e o Senhor já está curando ela, em nome de Jesus, eu creio, né? E orem por mim também, porque eu não sei, eu estou tomando um remédio que eu acho que me fez muito mal e eu estou quase desmaiando. Mas o Senhor é maravilhoso e o Espírito Santo de Deus está presente e vai falar conosco, amém? Lucas capítulo 1, versículo 1 ao 7, nós vamos ler. Porquanto muitos já tentaram compilar um relato, e por deixa eu ver se é isso mesmo. E por em ordem, em declaração daquelas coisas que certamente são cridas entre nós, quando eles nos entregaram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Apareceu-me bem também a mim, tendo tido perfeitamente compreendido primeiro todas as coisas, escrevê-las em ordem a ti, ó excelentíssimo Teófilo. Lucas está escrevendo para Teófilo e vai começar a explanar o nascimento de Jesus e tudo mais, que nós vamos falar hoje. Nos dias de Herodes, para que possas conhecer a certeza destas coisas, nas quais tenho sido instruído. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote de nome Zacarias, da turma de Abias, e sua esposa era das filhas de Arão, e seu nome era, na minha Bíblia está Elizabeth, mas na maioria das Bíblias está Isabel. Então nós vamos seguir o nome de Isabel, tá bom? E ambos eram justos diante de Deus, andando sem culpa em todos os mandamentos e ordenanças do Senhor, eram irrepreensíveis. E eles não tinham filho, porque Elizabeth ou Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A palavra, você foi chamado por Jesus, por Deus? Você crê? Você foi chamado? E você foi escolhido? Aí hoje vamos falar sobre isso, escolhidos, né? Lucas, então, está explanando algumas histórias aqui, verídicas, e a primeira delas conta a história de um homem chamado Zacarias. Ele era um homem sacerdote, ele tinha uma esposa chamada Isabel, porém eles não tinham filhos, e eles já eram avançados em idade, já eram bem velhinhos, eles não tinham filhos. Isabel era estéril, diz a palavra de Deus. Isabel não podia ter filhos, então por isso eles não tinham filhos. E ele era um sacerdote. E naquela época, como já foi falado no início, as mulheres, né, eram sempre deixadas de lado, as mulheres não eram contadas. Naquela época, as mulheres só serviam para ter filhos. Era uma máquina de ter filhos na cabeça de alguns homens, né, da sociedade. Então, a mulher que não engravidava, a mulher que não tinha filho, entendia, então, que ela estava por baixo de maldição, a maldição de Deus. Que Deus tinha amaldiçoado essa mulher. Então, Isabel não podia ter filhos. Então, na concepção, na cabeça da sociedade, Deus tinha amaldiçoado Isabel. Então, eu acredito que, assim como Ana, Isabel sonhava em ter filhos. Né? Assim como Ana, Isabel sonhava em dar filhos a Zacarias. Mas isso não foi o caso, passou o tempo, e Isabel não pôde dar os filhos, então eles ficaram já velhinhos e sem filhos. 2 vezes por ano, então, essa turma, esse grupo de sacerdotes de Abias, que era o grupo de sacerdotes onde Zacarias prestava serviço junto com eles, ficavam uma semana exercendo o sacerdócio em Israel, em Jerusalém, tá bom? E eram centenas de sacerdotes deste grupo. Era sorteado, então, era tirado sorteado para ver qual deles ia entrar no Santo dos Santos, então, para queimar incenso no altar, que ficava em frente ao lugar santíssimo, na verdade, tá bom? Que era o templo. Era um raro privilégio isso acontecer. E caiu a sorte em quem? Zacarias. Então, foi a vez de Zacarias. E Zacarias entra, então, lá para queimar incenso, e um anjo do Senhor, chamado Gabriel, fala comigo, Gabriel. Na Bíblia só se fala o nome de 2 anjos,
Gabriel e Miguel. Não se fala mais os nomes de nenhum deles. E aqui, deixa bem claro, foi Gabriel. Ele se encontra com Zacarias e Gabriel aparece para ele, falando que ele é um anjo do Senhor e que ele teria um filho. Vamos lá. Aleluia, Jesus. Versículo... deixa eu ver aqui. 17, deixa eu ver. 11, desculpa. Coloca para nós, por favor. Versículo 11, do capítulo 1, tá? Vamos lá. E ali apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso, e quando Zacarias o viu, ficou perturbado, e o medo caiu sobre ele. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e tua esposa, Isabel, lhe dará um filho, e tu chamarás o nome de João. Ah, Deus. E tu terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande à vista do Senhor, e ele não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, desde do ventre da sua mãe. Presta atenção, desde o ventre da sua... E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no espírito e no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os desobedientes à prudência dos justos, tornar pronto um povo preparado para o Senhor. Para aí. Então, esse menino, o anjo apareceu para Zacarias, dizendo, você vai ter um filho, esse menino vai se chamar João, João Batista, e ele vai preparar o caminho do Messias, de Jesus. E aí tudo o que nós lemos aqui. Zacarias ficou com medo e um pouco duvidoso. Por quê? A sua esposa já era avançada em idade, além de não poder ter filhos. Então, agora, avançando a idade, aí ficaria impossível mesmo. Então, teve dificuldade de acreditar assim no anjo. Sendo assim, o anjo deu um castigo para ele. Depois você lê em casa, porque não vai dar tempo de nós lermos hoje. E ele ficou mudo, né? Alguns falam que ele pode ter ficado surdo também, porque lá na frente, depois, as pessoas vão conversar com ele por gestos. Se ele ouvisse, as pessoas só falariam, né? Então, pode ter sido que ele ficou mudo e surdo, tá bom? Então, acontece tudo isso. Zacarias volta, aí Isabel, o quê? Engravida. Né? Ela é engravida e ela esconde a gravidez dela por 5 meses. Por que ele esconde? Não é porque ela duvidou, mas imagina como que ia ficar o burburinho numa cidade pequena. Né? Uma mulher já avançada em idade, que era estéril, agora está grávida. Então, ela quis paz e tranquilidade na sua gravidez, então ela ficou quieta durante 5 meses. Primeira coisa que nós vemos aqui, irmãos, até aqui, né, que Deus escolhe pessoas para um propósito específico. Você acredita nisso? O Senhor, ele tem um plano de salvação, ele tem um plano para cada um de nós. E como eu falei no início, muitos são chamados para o plano de salvação. A terra toda é chamada para o plano de salvação, mas nem todos querem o plano de salvação. Então, poucos são os escolhidos. E Zacarias, ele foi escolhido para um plano específico, o plano de salvação. Mas tinha um propósito na vida dele. Avançado em idade, ele e a esposa, tementes a Deus, porque a Bíblia fala que eles assim eram, tementes ao Senhor, obedientes à palavra de Deus, eles foram escolhidos agora para gerar um menino. E esse menino chamava João Batista, esse menino ia estar cheio do Espírito Santo e ia então preparar o caminho para Jesus, que viria 6 meses depois. Que coisa mais linda, né? Então, Zacarias vai voltar a falar assim que nasce a criança de Isabel. Isabel, então, agora nasceu a criança com 8 dias de nascimento de João Batista. Agora ele foi para ser circuncidado, assim como os judeus faziam com as crianças, 8 dias. Foram fazer essa visita para a criança, chegaram lá, perguntaram para Isabel, qual vai ser o nome da criança? Isabel falou assim, João. Não, mas não tem ninguém chamado João na sua descendência. Qual vai ser o nome? Tem que ter alguém chamado o nome de alguém da família. E Isabel fala, não, vamos perguntar para Zacarias. E aí vem o versículo 62, que eu falei para vocês que eles fazem gestos para Zacarias, e Zacarias pega uma tábua e escreve João. E assim que ele escreve João, o Senhor, então, abre novamente, dá-lhe novamente o dom de falar e de ouvir para Zacarias, e ele volta a falar.
E aí, João, vocês sabem, João Batista, quem é. Então, nós vemos 2 idosos que já não tinham mais por que continuar sonhando em ter filhos. Tinha morrido os sonhos deles. Já eram avançados em idade. Não tinha mais porque só seguiria a vida, sabe? Prepararia, talvez, para a morte, seguiria, ele continuaria fazendo os seus deveres de sacerdote, mas não tinha muita perspectiva de vida aos nossos olhos humanos. Mas, para Deus, eles iam continuar gerando, né? Continuaria, então, frutificando. A palavra do Senhor fala isso. Abre em Atos, capítulo 2, versículo 17, para nós, Guilherme, por favor. E Pedro cita uma profecia de Joel, e ele fala assim, ó. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos homens terão visões, e os nossos homens velhos, ou seja, e os velhos sonharão sonhos. Então, tem propósito para as pessoas de idade. Tem propósito, o Senhor escolhe as pessoas mais velhas. Enquanto estão vivendo, ainda vão gerar, vão dar muito fruto para o Senhor. Tem propósito. E aí aqui nós vemos Deus escolhendo, então, 2 idosos para cumprir, então, o propósito que Deus tinha. E não era um propósito qualquer. Era um propósito de salvação para as nossas vidas. Amém? Mas também aqui mesmo nós vemos, então, uma outra escolha de Deus. E Deus escolhe quem? Um feto. Informe. Uma cerejinha, um grãozinho de milho, não sei, menor, que nem ainda tinha se formado, chamado João Batista. Ele escolhe, ele coloca, então, né, dá o poder, então, abre a madre de Isabel para ter esse filho. E ele escolhe essa criança. Abre para mim Gálatas capítulo 1, versículo 15. Vocês vão entender. Aleluia, Jesus. Glorifique o nome do Senhor. Mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe e me chamou pela misericórdia, pela sua graça. Então, Deus agora escolhe 2 idosos, escolhe um feto, né, uma criança, coloca esses pais idosos temente ao Senhor, que obedeciam a palavra, então, para cuidar de uma criança, porque Deus tinha um propósito. Olha como Deus é maravilhoso, vocês já estão entendendo, né? Deus tinha um propósito naquela vida daquela criança. Então, precisava que os pais, então, educassem aquela criança para o propósito que Deus teria na vida dela. E vocês conhecem a história, João Batista, o homem cheio do Espírito de Deus, cheio da unção de Deus. Raça de víboras era pouca coisa que ele falava. E ele falava a verdade e pregava mesmo, né? Então, aqui nós vemos 2 idosos, que às vezes ninguém dá nada, mas o Senhor escolheu para uma grande obra. E eles cumpriram a obra do Senhor, com afinco. Porque você vê a educação e no caminho que eles educaram João Batista. E João Batista cumpriu o propósito dele. Todo o tempo, desde o ventre da mãe dele, ele cumpriu. E nós vamos para Lucas, capítulo 1, versículo 26. Isabel, então, estava com 6 meses já de gestação. Do outro lado da cidade, em Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, uma mocinha de aproximadamente 14, 15 anos, mais ou menos, chamada Maria. E um anjo chamado Gabriel, o mesmo anjo, mensageiro, que falou com Zacarias, agora ele vai nessa cidadezinha, 6 meses depois, para profetizar na vida, então, para passar uma mensagem de Deus para Maria. Então, o versículo 26 diz assim: E no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, para uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de... E o nome da virgem era... Aleluia, Jesus. Maria tinha aproximadamente essa idade. Por que nós, na Bíblia não fala, mas por que a gente entende que a idade dela era mais ou menos essa, até 15 anos? Porque na lei judaica, uma menina que já menstruasse, assim ela já estava, então, preparada para se casar. Então, ela já era noiva, já
preparava ela para casar. Então, a partir dos 12, 14 anos, uma menina naquela época já estava noiva, já para se casar. Era o costume da lei judaica da época, tá bom? Outro costume muito importante da lei judaica era que se a menina estava noiva de um homem, era tão importante como se ela já tivesse casada com ele. Tá? Então, não tinha esse negócio de hoje, namora um, namora outro, não existe isso. Tá? E hoje também está errado, tá? Não é bom, não. Ou está lá, noiva de um, não quero mais isso aqui, não. Não, era tão sério. Eu estou noiva, então estou preparada para me casar. E aí, casaria, entendeu? Maria estava noiva, pronta, já preparando as coisas para um casamento com José. José era da linhagem de Davi, tá? Que eu vou falar para vocês. E de acordo aqui, Maria estava noiva de José, da tribo de Judá, na qual viria o Messias, porque existia uma profecia, né, que a gente já conhece, várias profecias, mas em Gênesis 49, versículo 9 ao 10, não precisa abrir, mas vocês podem ler em casa, que dizia isso, que o Messias viria, então, da linhagem de Davi, tá bom? Então, José era da linhagem de Davi, por isso, às vezes, a gente vê na Bíblia as pessoas chamando Jesus de Jesus, filho de... devido à descendência, à linhagem dele. Tá? Eu tinha essa dúvida. E falava, mas por que filho de Davi? Ele não era filho de José? Né? E, às vezes, a gente tem essa dúvida. E agora tirou. Amém? Então, tá. No versículo 28, vamos lá para o versículo 28. E o anjo se aproximou dela e disse, salve tu, que és muito favorecida. Na minha Bíblia está escrito assim. O Senhor está contigo. Bendita és tu entre as... Aleluia, Jesus. Então, agora você imagine uma adolescente de 14 anos, vamos colocar a idade dela assim, mais ou menos, 14 anos, está ali fazendo essas coisas, preparando as coisas, talvez para a mãe dela, para a família, não sei, tranquila, pensando na sua vida, ela tinha sonhos de se casar, virgem, de ter os filhos dela e ter muitos filhos e viver uma vida como qualquer moça ali daquela época vivia, casada com seu esposo. E ela tinha um homem para se casar, que a Bíblia diz que era um homem justo, José. Era um homem de verdade, não era qualquer um, não. Era um homem bom, e a Bíblia diz que ele era um homem justo, que obedecia ao Senhor e os mandamentos do Senhor. Então, ela vai lá, e ela está tranquila, de repente aparece um ser, eu imagino que seja muito grande, forte, né, brilhoso, com anjo, e chega e dá essa saudação para ela. Naquela época, os homens não chegavam perto das mulheres. Ainda mais uma mulher que estava já noiva de alguém. Então, tinha esse contato de ficar conversando com mulher. Tanto que os discípulos... lembra quando Jesus está falando com a mulher samaritana e os discípulos ficam, opa, peraí, o que Jesus está fazendo conversando com essa mulher? Não era só porque a mulher tinha uma fama errada. Não era só por causa disso, mas é porque ela era uma mulher e Jesus estava conversando com ela. Então, voltando para cá, quando esse homem ele dá uma saudação, ele ainda saúda de uma forma diferente do que os homens saudavam as pessoas na época. Ele diz que ela é agraciada. Ele diz que ela é favorecida. Olha que coisa mais linda. Maria não era favorecida, olha, porque ela tinha uma boa reputação e porque Deus viu, escolheu lá, essa aqui é melhor. Não, ela não chamou a atenção de Deus nesse aspecto. Tá? Maria era favorecida porque o Senhor lhe concedeu esse favor. Porque o Senhor lhe concedeu graça. Maria não era melhor que ninguém. Maria era como você e eu, que está firme nos caminhos do Senhor e com temor ao Senhor. Tá? Só que ela foi favorecida. Então, quando o anjo desce e ele fala, bendita és tu entre as mulheres... você favorecida, ele quis dizer que o próprio Deus estava dando esse favor a ela. A graça de Deus para ela. Entendeu? Amém? É um tabu, é difícil a gente ver pregando sobre Maria nas igrejas evangélicas, né? Mas é uma bênção, uma mulher que foi favorecida pelo Senhor. Uma grande mulher. Glória a Deus por isso, né? Ela ficou, então, preocupada e perplexa com aquilo. Mas ela não duvidou do que o anjo falou para ela, diferentemente de Zacarias, ela não duvidou. Mas ela ficou preocupada. Ela ficou, imagina você ver um ser imenso na sua frente, brilhante, você não está esperando, ele não marcou na agenda, ele chegou para conversar com você, e ele fala que você é favorecida, você é agraciada. Imagina,
você fica, nossa, né? Eu ficaria, pelo menos, assustada um pouco, né, perplexa com a situação, tá? Então, ele pega e fala para ela, não temas, né, para ela não temer, para ela não ter medo, assim como ela falou lá, como ele falou lá com Isabel e Zacarias. Então, não era comum um homem saudar, e esse homem foi saudando e ainda saudou com tanta honra uma mulher como Maria. Então, o que esse anjo faz? Esse anjo dá uma mensagem para ela e fala, você dará à luz a um menino, a um filho, e o seu nome será Jesus. Jesus vem de Josué, e a palavra significa, o Senhor é a salvação. Eles já esperavam o Messias. Então, Maria já conhecia a história, já sabia, já estava preparada, esperando o Messias como todo judeu. Então, quando esse anjo fala que o nome dele será Jesus, ela automaticamente ela entende, porque o nome de Jesus já dizia o que ele veio para fazer, nos salvar do pecado no mundo. O próprio Jesus veio para salvar. Então, quando o anjo fala isso para ela, ela entende o que queria dizer. Maria não questiona por incredulidade, porque ela, como foi com Zacarias, mas por espanto ela fala assim, versículo 34 e 35, vamos ler. Então disse Maria ao anjo, como será isto, visto que eu não conheço homem algum? Ela não estava como é que fala? Duvidando. Ela queria saber como que ia ser, então. Porque ela estava noiva, só que ela não tinha tido relações sexuais com o seu noivo, ela não tinha contato físico nenhum com homem nenhum. Como ela teria um filho, então? Esperaria ela casar com José? Como que ia ser? E aí, no versículo 35, ele fala assim, e ele reinará... Não, onde eu estou? Aqui. Estou perdida. E respondendo o anjo, lhe disse, o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Obra do Espírito Santo. Totalmente diferente. Você vê que no começo de Lucas, eles falam sobre... Tantas pessoas, você vai ver em outros versículos que fala sobre o nascimento, Marcos, Mateus, fala da genealogia, tantas pessoas que nasceram de homem e de mulher, mas Jesus foi completamente diferente. Nasceu de uma mulher, concebido por uma mulher, mas feito pelo Espírito Santo de Deus. Né? O Espírito Santo de Deus desceu sobre Maria, então ela engravidou. Só que, irmãos, olha que coisa, né? O que ela ia falar para José? Você não vê Maria questionando o anjo. Mas e agora? Eu estou noiva de José. Você não vê Maria questionando. Maria simplesmente aceita isso. Respondendo o anjo, eu falei sobre isso, 36. E eis que tua prima Elizabeth, ou Isabel, também concebeu um filho em sua velhice. Ele reforça o milagre. E ele é que conta para ela que a prima estava grávida, porque até então ninguém sabia. O anjo que conta, olha, sua prima está grávida. Oh, ela está grávida. Está grávida. E olha, ela já era velha. E mesmo assim, está grávida. Né? E este é o 6º mês para ela, e era chamada de estéril. Porque com Deus nada será E aí vem o 38, olha que coisa. Porque com Deus nada é impossível. Ele fala isso para Abraão e Sara lá atrás, ele repete para ela. E o 38, você vê a resposta de Maria. E disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua. E o anjo se ausentou. Aqui você vê, então, Deus escolhendo, ele escolheu 2 idosos para cumprir, ele escolheu um feto, que ainda não tinha nem nascido, escolheu dentro do ventre da mãe, e agora ele escolhe uma adolescente, uma mocinha nova, para então ser a mãe de Jesus, para um propósito imenso, para um plano de salvação. Ele escolhe Maria. E você não vê nenhum deles fugindo. Vê um com medo um pouquinho, né? Ficou até mudo para não... Ficou mudo, mas depois aprendeu. Mas você não vê eles fugindo. Você vê eles cumprindo o propósito. Foram chamados e também foram escolhidos. Porque só é escolhido aquele que aceita ser escolhido. Amém? Deus não te deixa enganado. Ele te mostra que você não está sozinho. E falou para Maria que ela não estava sozinha. Falou
Isabel. E depois Isabel vai ver Maria e entende também que ela também estava ali. Aqui vemos Deus escolhendo uma adolescente para fazer parte de uma grande obra. E aí nós vamos em Mateus, capítulo 1, versículo 18. Vai lá. Porque os evangelhos, Lucas é o que é mais completo, porque fala da perspectiva da visão de Maria. Mas Mateus fala da perspectiva de José. É bem interessante. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25, diz assim. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu o seguinte modo, estando Maria... Peraí, deixa eu adiantar aqui, né? Que eu falei que tudo... Mateus 1, 18. Aqui. Ora, o nascimento de Jesus Cristo se deu no seguinte modo, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, ela foi encontrada grávida do Espírito Santo. E aí conta a história de José, e nós não vamos ler aqui. Depois vocês lêem em casa. José fica sabendo, então, que Maria está grávida. Mas não antes de Isabel. Vou falar rapidinho. Que quando o anjo termina de falar com Maria, passado alguns dias, poucos dias, Maria correu até sua prima Isabel. E chegando lá, quando ela chega na frente de Isabel, ela cumprimenta, talvez Isabel estava fazendo alguma coisa dentro de casa, e ela cumprimenta Isabel do lado de fora, e Isabel ouve a voz. A Bíblia diz que quando ela ouve o cumprimento de Maria, o seu bebê, que João Batista, que já estava de 6 meses, ele pula na barriga dela. Porque o menino já estava cheio do Espírito Santo desde ali. Porque o anjo fala que ele era cheio do Espírito Santo. Ele já estava cheio da unção de Deus, e o menino pula, se remexe, porque entende que ali já tem um ser chamado Jesus na barriga de Maria, poucos dias. Olha que coisa maravilhosa, né? Vocês estão entendendo tudo? Quando a criança está gerando, ela já é uma vida, já tem um propósito de Deus, já é escolhido de Deus, e estava ali poucos dias, fecundado ali pelo Espírito Santo. E aí, a criança pula. Diz a Bíblia que quando a criança pula dentro dela, ela é cheia do Espírito Santo. Isabel está cheia do Espírito Santo. E ninguém fala para Isabel, quem fala é o próprio Espírito Santo. O anjo não falou de Maria, ela não ficou sabendo de nada. Maria chega para contar novidade. E Isabel já descobriu toda a novidade, porque o Espírito Santo já contou para ela que quem está dentro do seu ventre é Jesus, o Salvador do mundo. E aí elas se abraçam, e elas vão contar as novidades, e assim vem a história. Passado um pouco de tempo, então, José descobre, talvez Maria contou, lógico, para ele, e ele, um homem justo, diz a palavra de Deus, que José, o seu marido, o versículo 19, diz assim, então José, seu marido, sendo um homem justo, não querendo fazer dela um exemplo público, estava disposto a deixá-la em segredo. As mulheres já eram mal vistas, e mais ainda se elas fizessem um ato de adultério. Se elas fossem pegas no ato de adultério, ou, né, elas poderiam ser mortas, apedrejadas, mas elas com certeza seriam humilhadas em praça pública. E Maria seria mais uma na estatística. Ela seria humilhada e talvez até morta, apedrejada. Então, o que José amava Maria, mas José também era um homem justo. Ele ficou pensando, será que Maria me traiu? E agora? Se eu falar que eu não tive nada com ela, as pessoas vão querer humilhá-la, vão querer matá-la. Então, eu vou fugir. Ele ficou pensando, eu vou fugir, porque eu fugindo, então, quem vai ser, né, o castigado não, mas a pessoa errada da história seria ele, porque ele engravidou uma moça e largou ela grávida. Vocês estão entendendo? Então, José ficou pensando, matutando aquilo. Só que Maria foi escolhida, mas José também foi escolhido, porque tinha uma profecia para se cumprir. E José era da linhagem de Davi, ele era o homem escolhido para aquilo. Então, apareceu em sonho o mesmo anjo, o anjo Gabriel trabalhou muito nessa época. Brincadeira, Jesus. Brincadeira. Trabalhou muito. Então, ele foi e ele falou em sonho. O mensageiro foi em sonho para ele, falando que o que aconteceu, que aquela criança era filha do Espírito Santo, era filho de Deus, né? E que não era para abandonar Maria.
Então, ele não abandona Maria, e ele volta e se casa com Maria. O José casa-se com Maria, mas eles não têm relação sexual nenhuma até que Jesus nascesse, tá bom? Até que Jesus nascesse. Aí, depois que Jesus nasceu, eles ficaram como casal mesmo e tiveram outros filhos. É só vocês lerem Mateus certinho e Lucas, vocês vão ver que está aí, tá? Vamos continuar aqui, então. Aleluia, Jesus. Deus escolhe José para ser pai adotivo de Jesus, pai, Jesus, filho adotivo de José, porque José era descendente de Davi, e isso fez Jesus o herdeiro do trono de Davi, segundo o pacto eterno, em 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 13 ao 16, está escrito que isso iria acontecer. Então, nós vemos aqui 2 idosos, um feto, uma adolescente e um homem sendo escolhidos para cumprir um propósito maior, no plano de Deus, no plano de salvação. O que essas pessoas tinham em comum? 2 idosos, não tem nada a ver com um feto, com uma criança, uma adolescente, eram totalmente em fases diferentes da sua vida, né? Um idoso, um feto, uma criança, depois um adolescente, um homem depois. Então, eram pessoas diferentes, mas tinha algo em comum nelas. Primeira coisa, temor a Deus. Todos eles temiam ao Senhor e obedeciam ao Senhor. Todos eles faziam isso. Mas todos eles aceitaram ser escolhidos por Deus. Todos eles aceitaram fazer parte desse plano de Deus, tá? Todos eles aceitaram cumprir o propósito de Deus com alegria. Abre para mim Mateus 22, 14. Diz assim, irmãos. Segura um pouquinho, já vai terminar. Eu falei no início aqui, porque muitos são chamados, mas poucos são os O convite é para todo mundo. O convite é para todos. Não é igual hoje os casamentos que são só para algumas pessoas, né? Os aniversários. Não, o convite é para todos. Mas a escolha é individual. Você precisa escolher se você aceita ou não. Maria, por exemplo, ela tinha um sonho. Ela tinha um sonho de viver uma vida, de perder a virgindade com o seu marido, de ter filhos, mas não foi do jeito que ela queria. Foi de um jeito muito melhor. E ela aceitou fazer parte disso. Todos eles aceitaram. Ele tem um propósito para todos nós, só que só vai cumprir esse propósito se a gente quiser. Nós temos o livre-arbítrio, irmãos. E quando eu falo que a gente só usa o livre-arbítrio para pecar, é verdade mesmo. Viu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que crucificar o nosso eu na cruz e deixa que o Senhor direcione a nossa vida, o Espírito Santo direcione a nossa vida. Porque quando a gente usa o nosso livre-arbítrio, a gente só usa para pecar. Né? Então, nós precisamos usar o livre-arbítrio para fazer a vontade de Deus. Você precisa desejar cumprir isso, cumprir o propósito que Deus tem na sua vida, cumprir, fazer parte, tá? Então, Deus tem um chamado para você. Quer que você seja usado nas mãos de Deus. Olha o que nós louvamos aqui no FEBRAC, né? Deixa que Deus nos use. O Senhor quer usar você para abençoar pessoas. O Senhor quer usar você para cuidar da sua casa, para cuidar do seu marido, dos seus filhos, para colocar eles no caminho do Senhor. O Senhor quer usar você para falar do plano de Deus, para falar de Jesus no seu trabalho, de salvação. O Senhor quer usar você para salvar seu marido, salvar o seu pai, salvar a sua casa. Não é fácil isso. Não é fácil. Às vezes dá vontade de desistir, porque às vezes você quer fazer do seu jeito mesmo, mas o jeito do Senhor é melhor. Então, Ele quer usar você, só que você só vai deixar ser cheio se você quiser. É um vaso. Nós somos um vaso. Você pode muito bem fechar a boca do vaso e não deixar ser cheio do Espírito Santo. Mas Ele quer te usar. Amém? Então, você escolhe ter fé. Ele não te obriga a ter fé nele. Você escolhe. Você escolhe temer ao Senhor. Ele não te obriga a honrar a Ele. Você honra se você quiser honrar Ele. Você escolhe seguir, cumprir seus mandamentos. Ele não obriga você a nada disso. Você escolhe. Você escolhe, independente de quem está ao seu lado, se o outro quer ou não, você escolhe seguir. Ah, não, mas ele não quer. Ah, minha esposa não quer. Então, você tem que seguir. Ah, meu filho não quer. Então, você tem que seguir.
Não importa se o outro quer ou não, tá bom? Independente da sua idade, o momento da sua vida, idoso, feto, criança, adolescente, um homem que está no auge da sua masculinidade, da sua vida, com sonhos, não importa a idade que você tem. O Senhor, Ele te chamou, então você escolhe servir ao Senhor. O momento é agora. Eu sou muito nova, mas o Senhor quer usar você nova para atingir e ir atrás de coisas que, às vezes, só você vai conseguir ali. Pessoas ali, Ele vai usar você para aquilo. Mas eu sou muito velho, não importa, o Senhor, você ainda vai frutificar, Ele quer te usar ainda. Ele quer usar você nisso, né? Então, independente da sua situação financeira, se é rico, se é pobre, é o Senhor que vai te levar para os lugares, não importa. Eu preciso ter dinheiro porque eu quero abençoar pessoas. É o Senhor que vai abençoar através de você. Porque quando for da nossa força, irmãos, do nosso braço, não é o Senhor. Às vezes a gente fica esperando, quando eu arrumar um emprego muito bom, quando eu conseguir dinheiro, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou abençoar os missionários. Mas então é você, não é o Senhor que está usando você. Então, independente da sua situação financeira, se vai ser difícil, se não, se vai dar medo, se não vai dar, se vai sentir dor ou não. Se você pegar a história de João Batista, irmãos, foi um curto período de tempo. Arrancaram a cabeça dele. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Isso quer dizer que ele tinha uma alegria imensa no que ele fazia. Tem um louvor da Fernanda Brum que fala que se talvez perguntasse para João Batista se ele ia fazer tudo de novo, ele faria com certeza. Faria outra vez. A Bíblia fala, o louvor da Fernanda Brum fala sobre isso. E é verdade. Talvez perguntasse para ele, você se gastaria tudo de novo no deserto? Você se separaria como era para você se separar, não ia bebida forte, tinha tudo o voto nazireu, que também ele fazia parte. Você faria tudo de novo? Faria tudo de novo. Então, não importa se dói, se machuca, se onde vai ser, não vai, importa que você aceite o propósito que Deus tem para a sua vida. Você não sabe como vai ser, mas você sabe que Ele vai estar com você em todos os momentos. Amém? Se parece impossível, se parece humilhante, independente do que os outros vão dizer, como Maria, talvez ela pensou com certeza no que os outros iam falar, mas ela creu na palavra do anjo. Ela creu que ela seria, então, a mãe do Salvador Jesus. Amém? Ela foi agraciada pelo Espírito Santo. Porque ser escolhido é ter fé naquele que chamou você. Você tem fé no Senhor? É também viver uma vida reta diante daquele que te chamou. Porque para Ele te usar, você precisa estar ali apto para ser usado por Ele. Você precisa espelhar a imagem de Jesus. E como você vai espelhar a imagem de Jesus para que as pessoas olhem para você? Talvez a pessoa que está perto de você vai ser a única forma dela alcançar Jesus é através da sua vida. Talvez o momento que você está conversando com alguém seja o último momento de que aquela pessoa vai ter contato com Deus, através da sua vida. Já pensou nisso? Eu sou e você está sendo usado para isso? É confiar naquele que chamou, é ser cheio do Espírito Santo de Deus e transbordar a alegria do Espírito Santo. E quando Ele chamar, você deixar ser usado por Ele. Aleluia, Jesus. Você crê nisso? Aleluia, corri bastante. Aleluia, Jesus. Então, hoje, essa palavra fala sobre escolher. Você escolhe ser escolhido por Deus. Parece que é meio estranho, né, pastor? Mas é dessa forma. Muitos são chamados. O chamamento de Deus é para a humanidade toda. Todos. Olha aí para o lado. Olha para ele. Jesus chamou todos vocês. Todos. Até o Mindinho que está na rua, né? O Elon Musk, que mais? O Trump, o Lula, todos eles foram chamados por Deus. Mas escolhido é só aquele que aceita o desafio. É aquele que aceita o casamento, aquele que aceita estar ali, entrar nas bodas do Senhor, fazer parte de um propósito maior de Deus. É só para aquele que escolhe. Por isso nós temos que tomar muito cuidado. E quando a gente escolhe estar com o Senhor, não olhe para trás. Não desista. Permaneça firme no Senhor. Não importa se as coisas estão difíceis ou não. Às vezes você precisa aprender alguma coisa que precisa para continuar crescendo. Então aprenda e continue crescendo na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Amém? Lucas, capítulo 1, nós vamos encerrar agora. Se quiser chamar o pastor, alguém chamar o pastor lá para mim, eu agradeço, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 1.
versículo 46. Aleluia. Nós estamos falando de Maria, para encerrar aqui. Do 46 até o 55, Maria faz um cântico de louvor ao Senhor, de gratidão a Deus. E eu quero ler com vocês, tá bom? E Maria disse assim, até o versículo 55, tá? E Maria disse assim: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito regozijou-se em Deus, meu Salvador. Pois ele tem considerado a humildade de sua serva, porquanto eis que daqui em diante todas as gerações me chamarão de abençoada. Porque aquele que é poderoso me fez grandes coisas, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia está sobre os que temem de geração a geração. Ele mostrou força com o seu braço, ele espalhou os orgulhosos na imaginação de seus corações, ele derrubou os poderosos de seus assentos e exaltou os humildes. Ele encheu de coisas boas os famintos, e ao rico ele enviou vazio. Ele ajudou o seu servo Israel em lembrança de sua misericórdia, como ele falou a nossos pais, a Abraão e a sua semente para sempre. Maria, então, faz um louvor de gratidão ao Senhor, porque ela está feliz, porque ela está alegre, não está se importando com as situações, o que poderia acontecer de uma moça nova engravidar de uma pessoa, né, para as pessoas que não era o seu marido, mas porque ela creu no Senhor e aceitou o desafio de ser escolhida por Deus. Você aceita o desafio de ser escolhido pelo Senhor? Aceita mesmo, porque Ele está ouvindo. Então se coloca de pé, só para quem aceita. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o Senhor falou no meu coração muito grande, através do louvor do Alfebrac, falou bastante no meu coração, espero que tenha falado na vida de vocês também, mas através dessa palavra, sobre escolhas. O Senhor nos escolhe, mas nós também escolhemos. Nós também escolhemos se nós servimos a Ele ou não. Então nós precisamos escolher certo. Amém? Porque Ele nos chamou e nos escolheu. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos neste momento e fale com Deus. O que você aprendeu nesta noite? Senhor Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer a Ti, Senhor. Obrigada pela Sua palavra maravilhosa, Deus. A Tua palavra é santa, Senhor. Senhor, que a Tua palavra que foi expressa agora, Senhor, entre no coração dos irmãos que estão aqui, Senhor, assim como entrou no meu, Deus. E fale, Senhor, com cada um, Senhor Jesus, aquilo, Senhor, que eles precisam, Senhor, entender da Tua palavra, Pai. Aquilo que eles precisam, Senhor, para ser cheios do Teu poder. Que eles entendam, Senhor, que nós possamos entender, Deus, que nós precisamos escolher o Senhor, Deus. Deixar que o Senhor trabalhe na nossa vida, porque o Senhor sabe o que é bom para nós, Deus. O Senhor sabe o que é bom, o que é perfeito, Senhor, Deus, para as nossas vidas, Pai. O Senhor tem um propósito para nós. O Senhor tem um caminho, Senhor, na qual o Senhor quer que nós trilhamos, Senhor. O Senhor quer usar a nossa vida, Senhor, para abençoar pessoas, Pai. O Senhor quer usar a nossa vida, Senhor, nessa geração, neste momento, nessa etapa da nossa vida que nós estamos vivendo hoje, Deus. Ó Senhor, que nós possamos aceitar o Senhor, que nós possamos amar a Ti, Senhor, ter fé no nosso coração, Pai, sabendo, Senhor, que só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor é o nosso Deus, Senhor. E não importa, Senhor, o inferno que se levantar contra a nossa casa, não importa o inferno que se levantar contra a nossa nação, nós vamos continuar de joelhos, Senhor. Nós vamos continuar, Senhor, de cabeça erguida, esperando a salvação vem do Senhor, esperando, Senhor, o Senhor trabalhar, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Porque, Senhor, nós não podemos nada se não for o Senhor, Deus. Nós aceitamos, Senhor, esse desafio. Nós aceitamos, Senhor, o convite, Senhor, que o Senhor nos fez, Pai. Por isso nós estamos aqui, Senhor. Nos encha do Teu Espírito Santo. Senhor, que nós possamos ser transbordantes, Senhor, da Tua unção, Deus. E que a alegria do Senhor venha transbordar em nós. E assim, Senhor, como Zacarias, como Isabel, Senhor, como João Batista, como Maria, Senhor, e José, foram usados e escolhidos por Ti, que nós possamos também ser usados e escolhidas por Ti, Senhor, para fazer a obra que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, toda honra, toda glória é Tua, Senhor, e nós Te louvamos e Te adoramos, Senhor, por quem o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, misericordioso, e não há Deus
Deus como Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aplauda o Senhor bem forte, irmãos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. As crianças chegando, né? Amém? Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Pastor, já chegou? Ah, tá ali. Bem, quero agradecer aos irmãos, agradecer os visitantes do nosso pastor que está ali com a sua esposa. Muito obrigada por ter vindo, ter cooperado conosco. Os irmãos que estão ali atrás, Deus abençoe vocês por estarem aqui. Todas as irmãs, o FEBRAC, né? O FEBRAC? Ó, Cláudio, você ouviu, né, Cláudio? Cláudio fugiu, ó. Glória a Deus. Todos os dias nós precisamos ser sábias e crescer na graça e no conhecimento da palavra. Em nome de Jesus. Amém? Pastor? Pastor está chegando depois de cuidar das crianças, vermelho e sem blusa. Por que será? Por que será, né? Amém. Glória a Deus. Acabou o culto, né? Vamos colocar em pé. Mas esquentou mesmo, irmãos. As crianças, é bênção. Graças a Deus. Que outros irmãos venham a se dispor, né? Para ajudar a Sandra nesse ministério, que é uma bênção, irmãos. Estiver lá embaixo, na verdade, você acha que vai ensinar as crianças, mas você que aprende com as crianças. Né? Então, se aprende muita coisa e eu quero ir mais vezes, mas que você venha se dispor, porque a gente tem que ficar aqui em cima, né? Então, daqui a pouco começa a pegar no pé da gente aí. Mas, uma vez por mês dá para a gente descer, sim, para ajudar. Amém? Vamos orar então, encerrando, lembrando, os avisos já foram dados, né? Não? Tá aí, ó. Todo mundo sabe ler, né? Ixi, pifou na hora. Amanhã à tarde da bênção, tá aí, ó. Os irmãos continuam ali sexta-feira, né? Tarde da bênção. À noite aqui nós temos o ensaio do Masbrac, né? O Masbrac vai ensaiar aqui em cima amanhã. As irmãs vão ali embaixo fazer o curso. E no sábado nós temos aí o encontro da Dobrac às 19h, bate-papo da Jubrac também às 19h. E está chegando semana que vem, nós temos o congresso, é o aniversário da Umasbrac. Amém? Umasbrac. Então os irmãos estão ensaiando, amanhã é um último ensaio, né? Quinta-feira que vem já é o aniversário da Umasbrac, que você possa convidar outros irmãos e irmãs para participar. Lembrando que o departamento dirige, mas com toda a igreja, vai estar conosco aqui algumas igrejas de fora também nessa festa, mas o objetivo é evangelizar também, então que você convide alguém que precisa de Jesus para estar aqui, você possa fazer esse convite para essa festa na quinta-feira que vem e no sábado. E nós temos esse outro evento aí dia 8 de novembro, amém? Os irmãos que acertaram a agenda, podem me procurar para estar pegando, tá bom? Quem fez o primeiro pagamento, que venceu dia 20, amém? Quem fez a encomenda da agenda e já fez o pagamento, lembrando que você não é um devedor até o vencimento, né? Venceu, você já começa a dever. Então, quem fez o pedido e já está acertando, procura aí para pegar a sua agenda do ano que vem. Amém? Vamos orar. Nesse sábado, nós temos evento da UFEBRAC Regional, lá na Igreja Lucinda Basso. Os irmãos vão levar as irmãs aí de carro, né? Que possa oferecer carona também para estar participando lá. Vai ser uma benção. Amém? Agradeço ao pastor Moura, mais uma vez, a todos os irmãos visitantes. Hoje é aniversário do Rodrigo, não sai daqui sem dar um abraço nele ali. A gente vai orar no último domingo aí também para os aniversariantes. E Deus abençoe a todos aí que tem abençoado. Amém? Estenda a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos, não só hoje, mas para sempre. Todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.